Olá, tudo bem? Aqui é o Raul Marcelo, estamos começando mais um Raul Convida. Hoje o programa ao vivo, não só aqui na TV comunitária, no canal 6 da NET, mas também nas redes sociais, YouTube e Facebook. É um grande prazer estar com você nessa noite e também na nossa reprise, no domingo às 11 horas da manhã e na terça às 19 horas. Estamos recebendo hoje dois convidados especiais. Um na área do cinema, que é o nosso amigo aqui, o João Batista, cineasta, produtor de cinema, que vai falar aqui pra gente de dois documentários importantíssimos, um sobre a cultura do Nordeste, sobre o axé, que é uma música que contagiou o Sudeste, o Brasil inteiro, hoje é reconhecido internacionalmente, e um outro que pra nós aqui em Sorocaba custa muito caro, que é sobre os cinemas, né? Que a primeira vez que fui ao cinema, viu, João? Foi lá no Cine Pedute para assistir Superman. Fui com a minha família e no final do filme entrou um rapaz no palco vestido de Superman e ainda fez um sorteio, Madia. Eu nunca mais esqueci. E aquele Superman, o primeiro, né, que ele dá a volta na Terra para poder resgatar o amor dele, né, que a Lois Lane tinha morrido, foi soterrada. E me marcou demais o Cine Pedute. E muitos cinemas aí se perderam pelo estado de São Paulo, hoje são prédios que estão abandonados. O João vai tratar desse tema aqui com a gente. Estamos recebendo também o Carlos Madia, muito conhecido em Sorocaba, conhecido no Brasil inteiro. Vai falar aqui um pouco dos seus novos trabalhos, né? Sobretudo aí uma música que ele fez com o Pedro Luiz e a Parede, tá? No final todo mundo vai poder ver o clipe, viu, Madia? Já vou dando spoiler aqui. Muito obrigado mesmo pela presença dos dois aqui no programa. Espero que você que está acompanhando o programa também goste bastante. Quem quiser participar do programa é só mandar mensagem aqui no zap do Raul Convida, que é o 99-672-4972. E esse programa está numa semana muito interessante. Uma semana cheia de fatos curiosíssimos. A primeira foi a absolvição do Aécio no Senado da República. Ele que foi pego aí recebendo malas e dinheiro público, né? Que chegou a dizer que precisava arrumar alguém para carregar as malas, que se fosse fazer delação, eles pudessem até matar. E continua senador da República representando aí o estado de Minas Gerais com assento no Senado. A semana que o Brasil foi manchete nos jornais do mundo inteiro, porque o governo Temer afrouxou a legislação de combate ao trabalho escravo. E para quem não sabe, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, 25 anos depois que os Estados Unidos aboliu a escravidão, em 1888, nós abolimos aqui, e mesmo assim o tráfico negreiro continuou, tráfico de escravos. Tanto é que em Pernambuco tem até hoje Porto de Galinhas, né? Muito conhecido, famoso. Sabe por que tem o nome Porto de Galinhas, Madia e João? Porque mesmo depois de abolir a escravidão, eles continuaram trazendo os escravos e traziam os frangos em cima, as aves em cima do navio e embaixo dos escravos, via escondida. E o estado de Pernambuco, os órgãos governamentais faziam vista grossa e ficou com o nome Porto de Galinhas até hoje. Então o Brasil, que manchete no mundo inteiro, porque nós estamos afrouxando a legislação de combate ao trabalho escravo. Fica mais uma marca ruim aí das tantas marcas ruins do governo Temer. A semana que o governador Alckmin mandou para a Assembleia o projeto de lei 920, que é um projeto que congela os investimentos em saúde e educação por 2 anos e também congela os investimentos nos servidores públicos no estado de São Paulo. Um projeto muito polêmico que nós vamos seguir debatendo, muitas audiências públicas. Se você é servidor público, entre em contato conosco, que nós fizemos um levantamento de todos os impactos desse projeto na sua vida. E se você é usuário do SUS, utiliza a educação pública no estado de São Paulo, também é só entrar em contato que nós vamos demonstrar os impactos se esse projeto não for alterado na Assembleia Legislativa. E a semana em que o prefeito de São Paulo, João Dória, lançou um programa para combater a fome dos pobres, a ração para os pobres, né? Uma coisa absurda e parece que já mudou de ideia. Mas vê que situação que nós chegamos. As pessoas precisam, na verdade, de ganhar bem, cumprir o que está na Constituição, salário mínimo decente e não entregar ração. Não existe nenhum país no Ocidente em que se faz um tipo de política social como essa. Uma coisa absurda que apareceu no debate público essa semana, todos os brasileiros debateram esses temas. Mas também uma semana de pontos importantes. A semana em que a nova diretoria do São Bento foi eleita. Uma diretoria aí que quase 100% dela continua à frente do São Bento. Elegemos um novo presidente do São Bento. Saiu o Fernando, que fez um trabalho fantástico à frente do São Bento. Entrou o Márcio Rogério Dias, que também é presidente da 24ª subseção da OAB Sorocaba. E a primeira importante notícia, porque o São Bento esse ano joga o Campeonato Paulista Série A e joga a Série B do Brasileiro. É a continuidade do Paulo Roberto, nosso técnico, à frente do São Bento para o ano que vem. Então nós vamos ter, tanto no Paulista quanto na Série B do Campeonato Brasileiro, Paulo Roberto aí, que é uma referência para Sorocaba, cidadão sorocabano,
à frente do time. Então, uma notícia importante. E outra notícia importante para fechar aqui, para começar a conversar com os nossos convidados. A Santa Casa de Sorocaba, nós conseguimos aí R$230 mil junto à Secretaria Estadual de Saúde para viabilizar a infraestrutura na Casa Mata, onde se faz a radioterapia na Santa Casa. Para quem não sabe, a falta dessa infraestrutura tem feito com que nós não tivéssemos condição de atender aos portadores de câncer, as pessoas que têm câncer em Sorocaba. Então as pessoas têm que ir até Guarulhos, sair às 3 horas da manhã daqui de Sorocaba. É um constrangimento muito grande, uma humilhação, muita dor e muito sofrimento. Agora teve uma mudança grande na direção da Santa Casa, a Igreja Católica assumiu com o Padre Flávio, foi feita uma mudança completa na Irmandade e o Padre Flávio apresentou esse projeto. Nós levamos à Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria entendeu que era necessário, liberou os recursos. E logo mais esses recursos vão entrar aí no caixa da Santa Casa e nós vamos começar esse trabalho importante de atender aqui em Sorocaba, né, e fazer a radioterapia para atender os portadores de câncer da nossa cidade. Tá joia? Então, muito obrigado mais uma vez a todos. Quem quiser participar do programa aí, mandando questões, levantando temas, é só entrar em contato no zap 996724972. E agora eu vou passar a palavra aqui para os nossos convidados, né, pessoal? Passar a palavra já para o João. O João já é velho conhecido nosso. João, conta um pouco pra gente desse seu trabalho. Nós estamos aqui com o trailer também, nós vamos passar o trailer. Legal. Desse primeiro trabalho, que é o trabalho aí dos cinemas, né? Que é uma coisa fantástica, todo mundo tem alguma lembrança boa em relação aos cinemas, né? Com certeza. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje. E eu tô com um filme novo, que é um documentário chamado Cine São Paulo, no qual eu sou distribuidor pela minha empresa Zahir Company. E o Cine São Paulo, ele estreou no começo desse ano num festival chamado É Tudo Verdade, lá em São Paulo, que é o festival mais importante de documentários do Brasil. Depois, ele foi selecionado para um festival nos Estados Unidos, chamado AFI Docs, American Film Institute, em Maryland, que também é um dos festivais mais importantes de documentários no mundo. E daí só começou uma carreira legal. Foi selecionado para um festival internacional de documentários em Buenos Aires. Aí foi selecionado por um em Biarritz. Venceu melhor filme no festival de Biarritz na França. E os diretores da Trilha Mídia, que são os diretores do filme, o Ricardo Martensen e o Felipe Tomazelli, foram representar o filme, ganharam um prêmio e voltaram para o Brasil super felizes. Já estamos articulando a estreia do filme para o ano que vem. O filme é inédito, a gente tem aí o trailer disponível para vocês exibirem. E o filme é inédito, ele só vai entrar provavelmente nos circuitos comerciais no final do primeiro semestre do ano que vem ou no segundo semestre. João, vamos soltar o trailer então? Claro. Tudo bem? Pedir pro pessoal da produção aí, da técnica, para soltar o trailer pra gente poder, para todo mundo que tá em casa poder ter uma ideia. O filme, para dar uns detalhes assim antes do trailer, ele é um documentário sobre a história de um senhorzinho chamado Seu Chico, seu Francisco Teles, na cidade de Dois Córregos, interior de São Paulo, que utiliza-se de toda a sua, digamos, aposentadoria, toda a sua reserva de vida para reformar um cinema de infância, como era, no nosso caso, o Cine Peducci. No nosso caso, íamos lá no Cine Senac assistir filmes alternativos, né, filmes, o que a gente chamaria hoje de filme indie. Na época eram filmes alternativos que não entravam no circuito comercial. Era quem fazia curadoria, era o Guy Sang, né? Eu assisti Transporting lá. Transporting foi exibido lá, os filmes do Lars von Trier todos foram exibidos lá. Eu tinha 14, 15 anos de idade. Vamos soltar o trailer, aí a gente já volta com o João aqui e depois tem o Carlos Madia também, pessoal. Vamos lá. Tem gente que fala pra mim, você fica reformando uma coisa velha, que não serve pra nada. Vende isso aí. Não, porque esse cinema sempre foi o centro cultural da cidade. Então será que eu ligo lá? Vamos ver. Vamos parar, Chico. Oh. Tá em curto as placas. Tá, já era. Houve uma denúncia
que não oferecia segurança, que não tinha um lado do corpo de bombeiro, como de fato não tinha. Esse cinema tem 100 anos e interditou o prédio. Eu lembro do Ben-Hur, seu Teles. Ben-Hur. Não chorou do Ben-Hur aqui, não? É mesmo, né? Nossa. Messala. Agora eu peguei um dinheirinho aí para poder reinaugurar o cinema. O Cine Teatro São Paulo é mais uma afirmação do progresso de Dois Córregos. Era um cinema só. Então, ser filho do dono do cinema, só eu, não tinha mais ninguém. Quem sabe dá para colocar na parede. Cine São Paulo, aí. Dia 20 de julho de 63 que eu comecei a namorar a Neuza. E nós viemos assistir o quê? A Carrocinha, com Mazzaropi. Que é pra você casar comigo. Era uma empresa familiar. Minha esposa vendia ingresso aqui, eu passava o filme lá em cima, os filhos vendiam bala. Temos também a Ana Letícia, que ajuda a vender bala e ajuda a chupar bala também. A vida, afinal de contas, é desafio, né? Se você não aceita o desafio, você não vive. Então, se eu puxar o hominho aqui, quer ver? Olha o cinema aqui. É isso que é o raciocínio dela, que nós precisamos guardar o dinheiro para as eventuais doenças que apareçam. É para isso que vai servir o filme? Por causa do seu objetivo, que era o filme, o meu objetivo ficou prejudicado. Então, o nosso objetivo se perdeu. O cinema é a imagem em movimento. Que a imagem, depois de arrumado, vai ficar bonito e as pessoas vão dar valor, né? João, aquela informação no final ali, ela, no estado de São Paulo, como é que nós estamos? Porque eu sei que tem um trabalho de pesquisa grande aí por trás. Sim, nós estamos vendo aqui o trailer, que aliás, quero parabenizar, né, toda a produção. Tem uma trilha sonora, né? Eu fiquei emocionado vendo aqui, tá lindo o filme. O filme tem uma trilha muito bonita mesmo. Sentimento puro, todo mundo tem alguma história para contar a primeira vez que foi ao cinema. Hoje os cinemas estão dentro dos shoppings, né? Não tem mais cinema de São Paulo, ainda tem muito cinema na rua, mas o interior do estado de São Paulo são poucos. Como é que foi esse levantamento que vocês fizeram assim? Você viu tem muita sala de cinema aí abandonada, prédio importante que tá... Tem. Assim, tem um pesquisador que é um professor de um colégio lá em São Paulo, chamado Toninho Soriano, Antônio Ricardo Soriano. Ele é professor do colégio Dante Alighieri lá em São Paulo. E ele tem um blog que ele faz uma pesquisa, um levantamento de todas as salas do Brasil, mas um pouco mais focado, um recorte dele no estado de São Paulo, mostrando em que situação que estão cada espaço desses antigos. Então, por exemplo, a gente tem, além de Dois Córregos, a gente tem Barretos. Lá no Cine Barretos eles reabriram o cinema antigo e eles não funcionam necessariamente como cinema. Esses espaços eles funcionam também como centros culturais. Então a gente tem pelo Brasil e pelo estado de São Paulo e no Sudeste, majoritariamente, muitos espaços que são ou do poder público ou alguns são são instituições privadas que têm uma fundação mantenedora que transformam esses lugares em espaços para dar aula de dança, de balé, de capoeira, exibição de filmes, reuniões para grupos de teatro, apresentações teatrais. Então a gente está fazendo esse levantamento, tem até uma campanha que eles começaram, a gente tem uma campanha no change.org para levar essa questão para o governo do estado, para que o governo, pelo menos, recebendo essa informação e tendo esse conhecimento, vai pensar numa alternativa, porque tem lugar que precisa passar por reforma, porque tem uma questão estrutural que precisa mudar, ou no caso do Cine São Paulo, ele precisava passar por uma pintura antifogo. Os bancos eram muito antigos, eram chumbados, aqueles bancos de madeira. Então, só que essa readequação foi feita inteiramente pelo seu Chico, o seu Francisco, com capital próprio, e o cinema é dele. Então ele subloca para grupos de teatro, para pessoal de dança, e virou um centro cultural. Eu tive em Taubaté recentemente, lá também tem um teatro antigo incrível. É que esses teatros eles ficam assim, no centro antigo das cidades, e ficam na rua. Então é a que a gente chama de porta para a rua, né?
E lá em Taubaté tem um sítio do Mazzaropi, né? Que Também passou ali tem, no trailer. é. Carlos Madia, você tem alguma lembrança, alguma história com o cinema também para contar? O meu é do Cine Peducci lá. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, João. Prazer conhecer você pessoalmente. Prazer. Rapaz, eu lembro do Cine São José, ali na Rua São Bento, né? Cine Senac também. Cara, e aproveitando aqui o gancho, né? Aquele número antigo ainda resiste, infelizmente, de que o Brasil só 10% Sim. das cidades brasileiras tem sala de cinema. Sim, o interessante é que esse filme ele traz muitas questões que podem ser debatidas. E uma delas é que só apenas 10% lógico que isso tem uma diferença entre estados no Brasil, né? São Paulo e o Sudeste tem mais salas. O Florianópolis, Porto Alegre tem mais do que determinadas cidades do Norte e Nordeste. Agora, apenas 10% das cidades no Brasil possuem salas de cinema. Ou seja, o circuito exibidor ele é muito restrito. No caso do Cine São Paulo, a gente tá pensando e negociando como é que a gente vai exibir esse filme. A gente tem a intenção de exibir em Dois Córregos. A gente quer passar por todo o interior paulista e levar o filme para ser exibido nessas salas e nesses espaços que ainda resistem. No shopping é só os blockbusters, né? Só filme... Esse ano eu consegui... O volume de recurso é enorme. Né? Esse ano eu consegui fazer uma proeza com outro filme que também é um documentário, né? Que chama Axé, Canto do Povo de um Lugar. Esse filme foi o documentário mais visto no Brasil em cinema esse ano. A gente fez mais de 30 mil espectadores, que para documentário é dificílimo. Acho que de acordo com uma conta não oficial, a gente tem aí quase 50 mil espectadores. Desculpa aí. Tá, tranquilo, vamos lá. Eu me lembro quando eu ia no cinema, quando eu era mais jovem, todos os trailers eram o jogo do Flamengo, era o Zico jogando, não sei se você lembra disso. É verdade. Passava no Maracanã. Cara, eu adorava. Adorava ir no cinema. Mas e agora você é um músico conhecidíssimo aqui em Sorocaba, respeitadíssimo, né? Eu acho que é difícil ter uma pessoa de Sorocaba que não te viu tocar ainda em algum bar, alguma atividade, pelo menos algum restaurante. Não. E você tá com é melhor batucar, é um clipe, e depois nós vamos passar aqui no final do programa, então vai deixar no ar, né? Só vou dar né? É uma parceria tua com o Pedro Luiz e a Parede. Como é que tá esse trabalho novo seu? Conta um pouquinho pra gente aí, como é que tá? Na verdade é uma música minha, né? Que eu participo da bateria do Monobloco, né? Para começar lá atrás, para explicar o motivo da música, né? Desde 2015 eu toco na bateria do Monobloco. Sou aluno do Pedro Luiz e a Parede, lá na coisa da percussão. E o batuque tomou tanto conta da minha cabeça que eu acabei fazendo essa música, é melhor batucar, né? Se as coisas não estão indo muito bem, então é melhor batucar, porque o batuque ninguém tira do povo, né? Ninguém tira da gente. Já que infelizmente na política a gente está tendo tantas decepções, né? Infelizmente, você mesmo no começo do programa citou vários episódios. É só essa semana, né? Vários episódios. Foi só em uma semana. Mais tristes, mais ruins do que bons, né? E eu tive a ideia de gravar um videoclipe dessa música e convidei o Pedro Luiz e a Parede, porque na verdade essa música só existe por causa deles, né? Porque eles me influenciaram. E eles toparam, ele topou. E como é que é? Gente boa, tranquila? Super tranquilo. A gente fez um show no Sesc Sorocaba no dia 16 do mês passado, que foi o lançamento do videoclipe, inclusive com a participação deles. E o que você vai cantar pra nós aí? Porque o Madia tá aqui, pessoal, ele tá falando tudo, mas ele vai cantar também pra gente aí, né? Então o que você vai cantar pra gente aí agora? Rapaz, posso cantar uma música minha? Claro. A Vida é Bela, pode ser? Pô, deve. E ó, enquanto o Madia vai acertando o violão aqui, nós estamos com a audiência aqui. Natália Madia, Vinícius, Adeline Madia. Ô, Madia, tá todo mundo reunindo lá assistindo. Todo mundo aqui mandaram uma foto no zap aqui. Família inteira mandou uma foto no zap e mandando um abração aqui, dizendo que tá todo mundo lá prestigiando o programa. Muito obrigado pela audiência, viu, pessoal? Se a gente não puder contar com a família, né? E tá também aqui, ó, acompanhando o programa. Deixa eu puxar aqui. A Kátia mandou um abraço ao Carlos Madia, disse que está adorando o programa hoje. Obrigado, viu, Kátia? De fato, o programa tá bem legal hoje mesmo, aqui com a presença do João e do Carlos Madia. Então, Madia, toca uma música aí pra gente. Vamos lá. Aquilo que era amor virou carinho agora. Aquela velha dor já foi embora. As dores que eu tinha que sentir eu já senti. Nas noites que eu tinha que dormir e não dormi.
Na vida nem tudo acontece como a gente quer, e o bom e tudo nessas horas é saber mudar, gostando e desgostando as coisas e as pessoas. Assim podemos crer que a vida é bela, a vida é boa, a vida é boa, a vida é boa. Aquilo que era amor virou carinho agora, aquela velha dor já foi embora. As dores que eu tinha que sentir, eu já senti nas noites que eu tinha que dormir e não dormi. Na vida nem tudo acontece como a gente quer, e o bom e tudo nessas horas é saber mudar, gostando e desgostando as coisas e as pessoas. Assim podemos crer que a vida é bela, a vida é boa, 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 a vida é bela, 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 bela e boa, a vida é bela, a vida é boa, a vida é bela, a vida é boa, a vida é bela, a vida é boa, a vida é bela, 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 bela e boa. Apesar de tudo, a vida é boa. Obrigado, hein, Madia? É isso aí, A Vida é Bela é um bom filme também, né? A vida é bela. A Vida é Bela. Diretor italiano. É lindo, Roberto Benigni. Fica com o filho e consegue tirar os dramas da guerra, fazendo brincadeiras com o filho sobre a guerra, né? Sensacional. Aliás... Até ganhou o Oscar, né? E ele fez uma festa. Foi. Aliás, João, eu quero retomar um tema contigo aqui do cinema, porque ali teve um... Nós tivemos no Brasil a Vera Cruz, que era a tentativa de fazer o cinema, o que é a indústria do cinema dos Estados Unidos aqui no Brasil, na época do Getúlio Vargas, que eu acho que foi apesar de todas as críticas que se tem ao governo do Getúlio, né, ter mandado a Olga Benário, grávida, né, para morrer nos campos de concentração nazista, isso aí manchou, acho que até indelevelmente, né, mas o governo Getúlio tinha um esforço grande de promoção da cultura nacional, isso também é inegável. E a ideia do esforço em torno da Vera Cruz, né, todo o investimento que foi feito ali, a gente não viu mais isso acontecer no Brasil. Depois veio a ditadura militar, né, tudo isso se perdeu. E a gente teve aí a pornô chanchada por muito tempo, né, Madia? Né? Os anos 80, os anos 70, né? Teve Dona Flor, seus dois maridos ali e tal, alguma coisinha. E o cinema brasileiro ele ressurge depois com o Central do Brasil nos anos 90. Isso. E aí você vem aos documentários, Festival de Gramado, esse último aí, Que Horas Ela Volta. Né? Eu assisti um filme belíssimo também. Entendeu? Como é que você está vendo esse momento do cinema brasileiro hoje, agora, principalmente com as redes sociais? Porque dá para a pessoa faz o filme hoje, ela pode pôr para andar, né, nas redes sociais. Hoje em dia, assim, o que mudou o cinema muito rapidamente nos últimos 10 anos é a tecnologia, né? Então, assim, primeiro que o cinema, o audiovisual, no Brasil, ele é uma força presente, uma instituição séria e sólida, independente de partido, independente de ideologia, independente... É um dos os pilares da nossa cultura. Sobreviveu apesar de tudo. Né? Apesar de tudo. E assim, a arte, a cultura e a educação são soberanos. Não pode ficar à mercê de veto, não pode ficar à mercê de mudança na política cultural. Isso aconteceu já com outras cidades, inclusive do interior, a gente sabe, que foram feitos investimentos de bilhões e milhões num parque industrial tecnológico, e depois, por uma questão político-partidária, você vê que todo esse recurso se perde, entendeu? A gente monta um parque de diversões e depois ninguém vai... E a roda gigante, ninguém tá lá para brincar, entendeu? Isso é muito sério. Agora... Em relação ao cinema nacional, a gente teve no ano de 2016 150 filmes sendo feitos e distribuídos no Brasil. É uma indústria que movimenta 24 bilhões de reais por ano e gera mais de 100 mil empregos, diretos e indiretos, porque são prestadores de serviços, cenotécnico, maquiador, atores, produtores, diretor de arte, diretor de som. É uma coisa monstruosa. Isso está mais próximo das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Florianópolis. O cinema
que é feito em Pernambuco é um cinema maravilhoso, belíssimo. Acho que Esse tem uma... Aquários... O Aquários é do Kleber, do Kleber Mendonça. É Nordeste, eu não sei agora qual estado exatamente. Então, né, mas, eu não sei, mas eu não sei se o Kleber Mendonça ele é de Recife, mas eu acredito que assim, eu estava conversando uma vez com um roteirista brasileiro, que é o diretor do filme Tatuagem, e ele tava, o Wilton Lacerda, ele falou assim, ouve-se muito falar de cinema pernambucano, cinema nordestino. Não existe cinema nordestino, não existe uma característica de identidade cultural para reunir o cinema nordestino dentro de um bloco só. Ele falou assim, existe o cinema feito no Nordeste. Aliás, existe no cinema Nordeste feito tem em figuras... Pernambuco. A produção lá. A produção a gente tem o Cláudio Assis, a gente tem o próprio Wilton Lacerda, a gente tem o Lírio Ferreira. Então, assim, na característica de identidade brasileira, como a gente teve Glauber Rocha, e a gente tem também Walter Salles, a gente tem o Fernando Meirelles. Um peso pesado no Nordeste, o Ariano Suassuna, Sim, que é uma coisa... Sinceramente, é um negócio... O João Grilo é o Dom Quixote nosso... Ele é o... Madi, agora deixa eu fazer uma pergunta para você, Madi. Eu sei que você tocou uma música aqui, né? Eu sei que você gosta da bossa nova, do samba, né? Essa daí é uma levada mais... Essa é uma levada mais pop. São coisas da eu vida, gostei, né? O eu compositor. gostei. Mas conta pra mim, como é que tá como é que você vê essa questão do samba aí, da bossa nova? Porque eu sei que no Japão o samba tem um apelo muito grande, né? Você ia pra lá muito, e agora como é que tá isso aí? Na verdade, a música popular brasileira, ela é muito reconhecida no mundo inteiro, né? Poxa, o pessoal fala que os Beatles são os mais tocados, né? E na verdade a Garota de Ipanema. E uma vez perguntaram pro Tom Jobim, como é que é esse negócio aí, nessa disputa sua com os Beatles? Ele falou, claro, é mais fácil, eles estão em 4. Exatamente, eles estão em 4, eu sou um. Mesmo assim, sozinho, né? É mais tocada. Cara, a bossa nova, a música brasileira em geral é muito bem aceita, muito bem reconhecida fora do Brasil. E no Japão, em especial, a bossa nova, né? E o samba. E o japonês, ele gosta muito da língua portuguesa, além de gostar muito da música brasileira, a língua portuguesa cai muito bem para os ouvidos do japonês. Eu fui para o Japão em 2002, fiquei até 2006, e eu tenho amigos que moram lá ainda. Hoje em dia as coisas mudaram um pouco, a bossa nova não é tão ouvida mais como era. É natural, né? Novos movimentos vão surgindo e tal. Mas, rapaz, ainda é muito bem aceita no mundo inteiro a música, não só na Europa, nos Estados Unidos. Não, ela faz parte da cultura mundial hoje, né? Exatamente. A bossa nova, e é interessante porque é uma coisa que foi muito... Se não tivesse feito sucesso no circuito Nova York, talvez a bossa nova não teria sido tão aceita assim no Brasil. É uma coisa surreal essa. Exatamente. Né? Porque o João Gilberto estava forte já, Tom Jobim e tal, mas quando o Tom Jobim grava com aquele que é um dos ícones da música norte-americana e grava a Garota de Ipanema nas duas versões com Frank Sinatra, né? Aí a coisa... Aí de fato se abriram as portas aqui no Brasil. Exato. Que na verdade o que é? O casamento da música sofisticada, né? Vamos dizer assim, da música europeia, erudita, com o que era feito no morro, né? Que é o samba, o pagode, né? Foi quando o samba desceu o morro, na verdade, né? O movimento da bossa nova, porque o samba canção era uma coisa mais melancólica, né? Coisa lá do morro. Aí quando o samba desceu o morro, veio pra praia, ficou aquela coisa mais alegre, o barquinho, tal, a Garota de Ipanema. Então ficou uma coisa um pouco menos melancólica, mais descontraída, né? Mas eu digo mais, antes do João Gilberto, do Tom Jobim, nós tivemos a Carmen Miranda, né? Nos representando. É verdade, né? Aí foi pro cinema também, né? Carmen Miranda acho que foi uma das figuras aí internacionais. Filme com a Disney. Sabe que lá no Rio tem um museu dela, né? Tem uma figura assim... que eu acho que é muito pouco, inclusive, discutida, né? Uma figura icônica, né? Do cinema, né? Daquela parceria Brasil-Estados Unidos, ali logo depois do pós-guerra, né? O Getúlio que costurou isso também, né? Estados Unidos, sabe que o Brasil cedeu uma base militar em Maranhão, né? Que tem até o nome até hoje ainda. Tem uma praia lá, Praia Hollywood, né? Praia dos Atores lá, que é lá a praia que o exército americano ficou ali, que era mais perto para ir para a Europa. E aí eles traziam os artistas para se apresentar ali e ficou até hoje esse nome lá. E aí essa parceria ela tinha várias contrapartidas. Uma contrapartida era fortalecer esses laços culturais entre Brasil e Estados Unidos, e a Carmen Miranda foi nessa. Né? E levou a música brasileira. Agora, Madia, deixa eu te falar, a pergunta é, a bossa nova hoje, você acha que ela tem espaço ainda
dentro do Brasil, se você como músico que se apresenta, o que o pessoal mais pede? O pessoal pede mais Chico Buarque, Caetano e tal, ou a turma quer escutar, depende do público? Rapaz, tem público para tudo, né? Tem, como eu disse, tem os movimentos musicais, né? Hoje em dia se ouve muito sertanejo, se ouve muito pagode romântico, tem essas coisas que são... o comércio, às vezes, fala muito mais alto, né? Mas tem o público para bossa nova, tem o público para MPB. Nas suas camadas menores, mas tem sim. Agora eu vou te falar uma coisinha, uma coisa interessante do Japão ainda, só voltando. Vamos lá. Fica à vontade. Para você ter uma ideia de como os estrangeiros gostam da nossa música, né? Eu tive aula de história da música brasileira com um japonês, lá no Japão, lá em Tóquio. Entendeu? Um cara que falava muito bem o português, melhor do que eu. Um cara que falava o português perfeito. E que ele ia no bar que eu tocava, e ele sentava comigo na mesa assim, ele tomando uma cerveja e tal, e ele me contava histórias, e falava dos compositores antigos, coisas que eu desconhecia, e a história da música brasileira é muito mais reconhecida, é muito mais conhecida fora do país, infelizmente. Aí tem muita história, né? O Cartola mesmo tem muita história. O Tom Jobim, quando ia pra lá, ficava na casa dele. Sabe que eu tenho o privilégio de ter na Assembleia lá uma colega deputada que é a Alessi Brandão, né? E a Alessi Brandão tem um vídeo dela com o Cartola, ela com 18 anos. Era um programa que eu acho que... Eu não vou lembrar agora o nome do programa, mas é um programa que o entrevistador não aparecia. Né? É na TV... Oi? Ensaio, né? Mas é um antigo. É um do final dos anos 60. E tá a Alessi Brandão novinha. Esses dias eu conversei com ela sobre esse programa. Ela falou, nem lembro mais, ela tá tão nova. E o Cartola, eu sei que é uma das influências. Você gosta bastante dele, né? Você sempre Cartola, Noel Rosa. A gente tem um monte de as duas versões, né? O Cartola foi o marginalizado e o Noel Rosa o Noel Rosa morreu com 26 anos e com 600 músicas compostas. É brincadeira, né? Sim. Poxa vida. Madia, e você tem... O que você tem mais aí para apresentar para a gente? Tem alguma música aí que você queira do seu trabalho? Eu quero também, Madia, que você põe... Vou pôr o site do Madia aqui e o telefone de contato, né? Que é bacana. Você tá com CD novo? Tá bom. Não, CD novo não. Estou preparando novo. Você tem 2 CDs gravando? assim. Tá no estúdio? Não estou gravando ainda. Vamos começar a gravar ano que vem, depois do carnaval. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você tá com um clipe? Tem um videoclipe. Essa música, ela já tá em algum trabalho ou ela vai entrar nesse trabalho novo? Ela vai ser o nome do novo. É o nome do novo disco. É Melhor Batucar. A gente lançou esse single porque o momento era muito propício, né? Sim. O assunto político, das guerras do mundo. Porque o mundo está em guerra constante, né? E sob a lona do ciclo do medo é o povo que está, né? Um trecho da música fala isso. E bagunçou, abusou do poder e virou essa zona, nessa gente mandona e manipuladora, não dá para confiar. Eu não vou me calar, mas é melhor batucar, né? A gente precisa se divertir, né? E essa música já foi lançada, já tem visualizações. Se a pessoa quiser escutar ela consegue no Spotify ou é só no YouTube? É melhor batucar Carlos Madia. Só no YouTube ou tem o no Spotify? YouTube, no Facebook. E é o site do Carlos Madia, quem quiser entrar em contato. O site tá ali. Eu tenho um CD lançado com a Miriam Cris Carlos também, né, esposa do Wellington Kemes. Eu musiquei 15 poemas dela, que é o nosso... Apresenta mais uma para nós, então, aí do trabalho novo. Música inédita aí, vamos ver. Hoje mesmo, à tarde, eu fiz 2, né? Não vou lembrar agora, mas... Tá. E depois nós vamos voltar aqui com o João, pessoal, para falar desse documentário do Axé, né, João? A gente precisa tratar desse tema aqui ainda. Esse também tem essa levada aí da questão de descer o morro, né? Porque o Axé, ele começou dentro dos guetos dos negros na Bahia, e como se ele se popularizou através de uma mulher branca, mas é a branquinha mais pretinha da Bahia, que é a Daniela Mercury, né? Canto da Cidade. É o Canto da Cidade. E é o Canto do Povo de um Lugar, né? Tem uma música do Caetano com esse nome, né? O título do filme é Axé, Canto do Povo de um Lugar, que foi até uma homenagem que eles quiseram fazer pro Caetano, e o Caetano é um dos narradores do filme, né? Olha, o filme tem 3 grandes narradores, que é Daniela Mercury, Caetano Veloso e a própria Axé, a manifestação cultural da música que tem 30 anos de história. Poxa vida. Vou cantar uma música que é o seguinte, essa música tem uma história boa.
No Japão, há 15 anos atrás, o pessoal já usava muita máquina fotográfica, né? Os celulares na mais alta tecnologia. E eu mandei algumas fotos de lá para um amigo, Tom Soares, e ele fez, através da foto, ele fez uma letra. Olhando a foto, ele fez uma letra, chamada Retrato Mulato. E me mandou de volta pelo Orkut ainda. Orkut. Ele falou, ó, agora você faz a música. E eu fiz a música. Eu sei que você, meu amigo, é quem leva a vida, deixando que a vida te leve pra qualquer lugar. Caminho que muitos tentaram, você conseguiu desbravar. É felicidade na certa, viver é cantar. Eu sei que também não é fácil viver tão sozinho, sentindo saudade das coisas que deixou aqui. Mas quando aqui estiver, eu sei que você vai lembrar e chorar de lembranças do que viveu aqui. E daí, aí, quando vem fevereiro, feliz você vai desfilar. Sorte é ter alegria e saber cantar, cantar, cantar pra espantar o mal do mundo. Se ser poeta é ser vagabundo, eu nunca mais vou trabalhar. Você, meu pacato amigo, é a cara do samba. É fato que a cara do samba é a do futebol. O sol e o som do Brasil eu vi naquele seu retrato. Você, apesar de ser branco, sempre foi mulato e não cai de gaiato. Aí você pega o pandeiro que eu faço a cuíca chorar. Se a gente tem poesia, essa luz vai brilhar. É só cantar, cantar pra espantar o mal do mundo. Se ser poeta é ser vagabundo, eu nunca mais vou trabalhar. Vamos cantar pra espantar o mal do mundo. Cantar pra espantar o mal do mundo. Se ser poeta é ser vagabundo, eu nunca mais vou trabalhar. Beleza. Obrigado, Madia. Valeu. Pô, essa música tem uma... Essa aí tem a levada do samba, né? Essa aí tem o baixo lá. Essa é o samba. Tem a marcação. E foi uma foto no estádio de futebol, que a gente tava fazendo um batuque e tal. E ele viu essa foto e fez a letra, fez o poema. Poxa, ficou olhando linda. pra foto. O Ficou cara é um lindo, poeta lindo, mesmo. lindo. Tom aí, Soares. E o samba e o futebol, meu Deus, né? O Jorge Ben tem várias, né? Tem. Fio Maravilha. O Alceu Valença tem aquela do Galinho de Quintino também. Eu fico emocionado toda vez que eu escuto. Quando o Zico deixou o Flamengo, né? E aí ele escreveu aquela, e agora, como é que ficam as minhas tardes de domingo, né? Sem o Zico. Mas não é? E é de fato, o futebol tem essas coisas. E ficou muita, né? Flamenguista órfão. E o Flamengo tem uma entrada no Nordeste enorme, né? Porque muitos anos a Rádio Globo só transmitia os jogos do Flamengo e só ela tinha no Nordeste. Não tinha estrutura de rádio, né? E aí o Flamengo acabou que tendo essa torcida enorme que não tem. Não só lá no Paraná também. Muito lugar, né? Por conta de... Até hoje, né? A sede das organizações do Globo estão lá no Rio de Janeiro, né? Ô João, mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos outro documentário também. O documentário sobre o cinema só sai o ano que vem. Então, quem quiser ver o trailer tem no YouTube e tal, mas para poder ir na sala de cinema só o ano que vem. No ano que vem. E esse do Axé? O Axé, ele estreou no ano passado, assim,
estreou não comercialmente, né? A primeira exibição dele foi feita no passado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que está rolando agora, no mês de outubro. Começou aí faz uns poucos dias. E ele estreou dentro da programação da Mostra, que também é um dos maiores festivais de cinema do Brasil. Se não for o maior, são mais, acho que de 2.000 filmes. Aí, na sequência, a gente negociou o filme para ir para as salas de exibição comerciais. Então, a gente teve que fazer esse esforço de tentar entender como que a gente poderia distribuir um documentário que, apesar de ser um tema que todo brasileiro conhece, que é a Axé Music, que começa lá em Luiz Caldas, vem até Saulo Fernandes, passando por Ivete Sangalo, Daniela Mercury, e Caetano Veloso, Gilberto Gil também participaram do... Carlinhos Brown. Carlinhos Brown. E a gente conseguiu distribuir assim em o Pepeu Gomes, né, mais de guitarra lá, é um negócio mais de 10 capitais, fantástico. a guitarra Não sei se é baiana. exatamente desse movimento, né? Teve um momento ali que teve um envolvimento dele, sim. Teve o Armandinho, né? Armandinho. E até esse documentário é maravilhoso, foi dirigido por um soteropolitano que é jornalista. Então vamos soltar uma vinheta do trailer aí. Vamos, pessoal da produção, solta a vinheta do trailer do Axé, esse documentário. Nenhuma, só de baixo que eu vou passar por cima. Já é carnaval cidade. Dudu e Elzimar inventaram um trio elétrico, a Fobica. E eu fiquei louca com aquilo. A rua, o carnaval, a música saindo no caminhão. O trio elétrico é um palco muito mágico. E atrás do trio elétrico não vai ter amor. A influência mais de freio. Na guitarra, naquele som. Quem é o verdadeiro pai do Axé? Se Axé Music tem pai, tem. Tem pai, tem mãe. Então tá todo mundo lá, Novos Baianos, todos eles, Doces Bárbaros. Quem quiser ver o trailer completo no YouTube, é só escrever Axé documentário? Axé Canto do Povo de um Lugar, ele tá tanto na página da Macaco Gordo no Vimeo, que é a produtora de Salvador. O filme é dirigido pelo Chico Kertz, que é um jornalista e radialista muito conhecido lá em Salvador, competentíssimo. E também na página da Zahre Company tem lá o trailer na íntegra, tanto do Cine São Paulo como do Axé. Nossa, e o Axé vai ser exibido, eu não sei se esse ano, mas a gente negociou ele com o canal GNT, da TV a cabo da Globosat. E agora ele vai ser exibido, provavelmente, acredito que eles vão exibir como aquecimento para o carnaval do ano que vem. Então acredito que vai lá para janeiro, fevereiro, começa a ser exibido. Bom, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou cinéfilo, tenho em casa lá mais de 2.000 e lá vai pedrada de filmes, eu gosto muito. Tenho do Glauber Rocha lá, tenho quase tudo, né? Do Kubrick também, porque eu gosto da luz no cinema, né? Eu gosto de reparar na fotografia, eu acho fantástico. Eu não vi o remake ainda, porque eu tô até meio receoso de ver o remake do Blade Runner, né? Eu tô meio assim... É uma continuação, na verdade, porque o antigo eu assisti, aquilo ali me impactou, assim... Eu acho que, aliás, impactou o cinema como um todo, né? Apesar de ser um filme que, na época, não, do ponto de vista de bilheteria, não fez tanto sucesso, mas do ponto de vista da elaboração, de pensar o cinema, né? E o Ridley Scott depois acabou virando o que virou, né? Hoje faz até blockbuster, né? Então... Mas é bom, eu gosto muito do cinema. A pergunta que eu queria fazer, você está do lado de lá, né? Apesar de você deve gostar também de assistir, mas você está do lado de lá nessa parte de distribuição. Como é que você está vendo essa questão do Netflix, né? Sim. Porque hoje eu vi uma entrevista daquele que fez um filme no Brasil que foi o Tropa de Elite, né? Zé. Eles estão fazendo agora filme pro Netflix, né? Tem séries e filmes. Séries e filmes. Eu vi o comentário do Zé Padilha dizendo o seguinte, olha... A parte da liberdade que é muito interessante, porque você não depende de ter 1 milhão de telespectadores, né? Porque você faz ali, se tiver bastante gente que vê bom, se não tiver também não tem problema, porque as pessoas pagam por mês, então ele tá dessa questão. E como é que é? Essa negócio, você consegue distribuir filme também, por exemplo, o Axé e o documentário sobre os cinemas aqui no estado, eles conseguem entrar no Netflix ou
ou nos outros serviços também? Como é que conseguem. funciona isso aí? Como é que você está vendo esse novo momento do... Porque acabou as locadoras, né? Quem ia na Texas lá, Madia? Eu tinha conta na Texas, eu pedia filme na Texas, não tinha filme lá. Eu pedia lá, falava, ó, então eu falava, olha, Raul, daqui uns 15 dias você vem aí, que nós vamos trazer esse filme aí pra você assistir. Aí acabou tudo, não tem mais locadora. Posso só complementar a sua pergunta? Claro. E isso, o lance do Netflix, você acha que trouxe um conforto a mais para os produtores, para as pessoas que fazem cinema? Um conforto financeiro, eu digo? Uma não preocupação com a vendagem? Então. Assim, na verdade, o Netflix, ele é um advento da tecnologia. Quando a gente tem uma nova tecnologia no mercado, de programação, de streaming, VOD, que é Video On Demand, a gente tem que escoar a produção. Então a gente, quando faz um filme, antes pensava só em colocar ele nos festivais, botava no cinema e depois, se você tiver sorte, você consegue vender para a Rede Globo, exibir no horário nobre, né? Tem muitos produtores que fazem isso. Um grande produtor, que é o Rodrigo Teixeira, ele conseguiu vender o Tim Maia para a Rede Globo, ele vendeu o Alemão, que é a invasão da favela, eu gostei do filme. pra Rede Aquela Globo. passagem dele com o Roberto Carlos lá. Então, tinha uma da polêmica, Marmita, né? é polêmica. Você acha que não é verdade aquela passagem lá? Não, ela é verídica, mas a Globo acabou tendo que mudar um pouco. Teve um corte ali, foi uma polêmica. Mas quando você é detentor de um produto e você vende para um exibidor, você tem que dar o direito para ele, às vezes. Ali, né? Não, e a versão para a Globo ficou interessante. A Rede Globo remontou o filme com trechos de entrevistas do Tim Maia. Só que o diretor não fica confortável com essa situação porque mexeu no filhote dele, né? Sim. Agora, quem é o dono do filme é o produtor. O Rodrigo Teixeira, que está à frente da RT Features, é um cara que hoje em dia está nos Estados Unidos fazendo filme com o Scorsese, com o Brad Pitt e tal. Agora, eu acho interessante o Netflix, eu acho interessante esses outros canais que estão surgindo, tem Globoplay, tem outras empresas de streaming, VOD, por quê? Porque você dá mais sequência, você consegue levar o filme para lugares onde ele não foi. Tá. Então, se você quer assistir o axé, você, por exemplo, a gente tem o trabalho do Sesc, que é um trabalho maravilhoso, o que o Sesc faz pelo Brasil inteiro. Eu também acho fantástico. Pegar algo do circuito que não chega em determinadas cidades e trazer para as pessoas. E é bem baratinho o ingresso para assistir os eventos. Também. Então, para músicos, para artistas, cineastas, pessoal de dança, pessoal de circo. Eu fui vendo o Sesc esses dias e eu queria fazer essa pergunta para você também e até o Madia fazer um comentário aí. Eu fui ver o monólogo do Paulo Betti. Sim. Né? Não foi esses dias, já faz um tempo já. E o Paulo Betti tem vários filmes sobre Sorocaba. Um deles, o Cafundó, que eu acho que assim, é uma... Para entender a história do João de Camargo, preso 27 vezes pelo Império, assim, o primeiro a promover o sincretismo religioso em Sorocaba, né, essa mistura de religião, e ser aceito pela comunidade da cidade, né, que é uma coisa, as religiões africanas sofrem preconceito até hoje no Brasil inteiro, é uma coisa absurda. Até hoje. E ele conseguiu ser aceito e é uma referência, hoje tem a igreja dele ali, no Córrego da Água Vermelha. Referência nacional. Referência nacional e tem a igreja dele até hoje lá, né, então, inclusive era em frente de uma locadora que fechou, né, que era a Blockbuster de Sorocaba. E o Paulo Betti fez esse filme e tem feito outros filmes e uma referência. Você tem algum plano assim de retratar alguma questão aqui da nossa região, de Sorocaba? Você tem de Sorocaba? Alguma história que você queira contar de Sorocaba, assim? Sorocaba tem uma história muito interessante, desde tropeiros até, assim, o meu bisavô, o meu tataravô, ele tinha uma fábrica de facas e facões aqui que ficou muito conhecida. Cutelaria? De cutelaria. O nome dele era Fernando Schnorr, ele teve um filho chamado Alfredo, e eles tiveram que mudar o sobrenome Schnorr para Soares, porque ele não conseguia comprar matéria-prima para poder fazer as facas. Na época da Primeira Guerra Mundial, né? Existia esse problema de preconceito contra estrangeiros e isso existe até hoje. Então ele não conseguia comprar ferro, comprar aço para poder fazer as facas, que na época eram facas que hoje em dia a gente vê tipo estilo Tramontina. Assim, o Tramontina vendia a cutelaria dele nos trens. Então. Entendeu? Lá no Rio Grande do Sul, fui conhecer a fábrica da Tramontina lá, barato. Entendeu? Então, e tem toda a história. E nos trens ele vendia, era bem aceito nos trens e o Brasil, o que unificou o país foi as linhas férreas, né? Sim. Aqui nós tínhamos entroncamento da Sorocabana, só isso aí já dá um documentário imenso e está tudo abandonado lá, é uma tragédia.
E que é melhor lugar para você divulgar alguma coisa que nos trens, né? Os trens cortam o Brasil inteiro. Transporte público. Transporte. Aliás, eu fui num show, você falou de sertanejo, eu fui no show do Sérgio Reis, do Renato Teixeira. Eu fui nesse show também. E do Almir Sater, e eu fiquei, porque quando ele abriu com aquela música do Renato Teixeira, que a Elis Regina gravou, e também Romaria. tinha um preconceito a música caipira, né? Mas Sim. quando a Elis gravou, que é a Romaria. Tem um sorocabano da banda, inclusive. Então né? falou-se lá, né? Falou-se o baterista, o Márcio a música Corrêa. caipira ela é maravilhosa, né? Ô, Madia, você chega a música sertaneja que dá outro documentário aqui também, não? Aqui em Sorocaba Sim. você tem... Exatamente. Você tem... De moda de viola, né? Coisa da moda mesmo, moda do de modão. viola, poxa vida. E tava cheio lá, né? O pessoal de Sorocaba tem essa... mantém essa tradição. Tem na região, tem muito questão de folia de reis, cururu. Na Vila Formosa tem folia de reis lá na Vila Formosa. É um tema maravilhoso para um documentário, por exemplo. Você tá pensando nisso aí, João? Mas não para agora, porque agora você tá o ano que vem tem que distribuir esses dois filmes aí, né? O Axé ele tá em pós-venda, então agora ele tá E vai pro Netflix? Você acha um desses dois ele consegue? Depois eu acho que ele, como ele foi vendido pro GNT, a Globosat tem preferência nas vendas, né? Se eles quiserem exibir num canal deles. Então tem a Globoplay, tem o GNT Play. E agora o Cine São Paulo a gente está estudando. Aí eu já conversei com o Canal Brasil, conversei com o GNT também. Tem uma produtora, uma distribuidora internacional que eu vou tentar fechar para o Cine São Paulo, como o filme ganhou prêmio na França. E tem as minhas produções com a produtora, né? Que eu sou cineasta, tenho a distribuidora e tenho a produtora também. E eu aprovei um projeto no PROAC, ICMS, para captação de recursos para um documentário. A gente está falando da questão da negritude, da questão da cultura africana, sobre educação da cultura africana nas escolas. A gente tem os meninos da Casa do Ritmo, você deve conhecer, que tem um trabalho maravilhoso. Sim, o pessoal do Crucatá, né? O grupo de Embedon, com a Fanta Konatê, que é uma cantora guineana maravilhosa. Tem um trabalho maravilhoso. Que legal, hein? Só que tem o Quilombinho aqui em Sorocaba, que tem essa iniciativa. 28. Então são iniciativas de ONGs e de pessoas que acabam levando a cultura, que deveria ser um compromisso do Estado Nacional, do poder público e do poder privado também, né? Então é o Saravá, o nome do documentário. O subdesenvolvimento, João e Madia, não é só uma questão econômica de empresa, de inovação, de produtividade, é um problema cultural também, né? Celso Furtado, um dos maiores economistas do mundo, brasileiro, cearense, ele disse que no Brasil o drama nosso é o mimetismo cultural, porque nós temos tanta coisa. Ele foi ministro da cultura do governo Sarney, tem um trabalho importantíssimo, conseguiu dar as linhas gerais aí do trabalho do Ministério da Cultura, essas leis de incentivo, essas coisas, tudo aí pensado por ele. E ele fala isso aí porque nós temos tanta coisa boa aqui no Brasil para descobrir, para promover, e a gente fica tentando copiar, né, essas coisas até bocó, às vezes, que vem de fora. Não, nós temos que gostar, apreciar a cultura, mas para você entender o outro, primeiro você tem que entender você, né? Exato, identidade nacional. A identidade nacional, inclusive para você entender e respeitar a cultura do outro, né, que é um ponto. Então, assim, nós estamos aqui... conseguir conversar sobre, né? E o cinema, ele tem porque o audiovisual, né, o livro chega, mas porque aí você tem a questão da alfabetização e tal, né? Agora o audiovisual e a música conseguem atingir milhões, né? É uma coisa fantástica. Pessoal, nós estamos recebendo duas pessoas aqui fantásticas. Poderíamos ficar horas aqui, mas eu vou abrir agora um parênteses, porque foram lançados 2 livros essa semana. Um eu estou lendo, estou no meio, o outro eu não comecei ainda, mas eu vi uma palestra sobre. O primeiro é o do Vladimir Safatli, que é só mais um esforço. Eu vou fazer aqui a divulgação, e eu estou lendo aqui um balanço sobre os últimos anos, no Brasil e no mundo, do aumento da desigualdade social. O Piketty fez um livro, inclusive, né, O Capital no século XXI, e falando que a desigualdade está aumentando no mundo inteiro, e ele faz um balanço aqui do porquê que isso está acontecendo, e como é que o Estado brasileiro, né, o que o Estado brasileiro tem feito e o que não tem feito para enfrentar essa situação. Então, um livro bem bacana aqui, a editora 3 Estrelas. E o outro é do Gessé de Souza, foi presidente do IPEA. Esse aqui eu tenho todos os livros deles, eu acho que é um dos principais intelectuais do Brasil hoje. Da escravidão à Lava Jato, é um livro polêmico, viu, pessoal? Gessé de Souza, A Elite do Atraso. Um livro bem polêmico aqui. Ele tem também um livro sobre os batalhadores brasileiros, que é um processo de entrevista com as pessoas pobres no Brasil. E esse aqui está saindo pela Leia. Esse aqui eu não comecei a ler ainda, mas vou ler, fica aqui a dica de leitura. Esse aqui bem polêmico, do Gessé de Souza, né? Ele está entrando numa questão aí, que
praticamente virou uma questão que não se pode criticar, né? Todo mundo é a favor de combater a corrupção no Brasil, né? Porque de fato a corrupção entre nós é um problema mesmo, de fato, né? Só que a Operação Lava Jato ninguém questiona ela, e ele resolveu abrir uma polêmica aqui, pôs no papel aí questões aí polêmicas em relação à Operação Lava Jato. Fica aqui as dicas de leitura dessa semana, estão quentinhos, viu? Saíram no forno agora mesmo. Nós já estamos aí caminhando para o final do nosso programa, e nós vamos encerrar hoje sem a vinheta do programa do Raul Convida. Nós vamos encerrar com o novo trabalho do Carlos Madia. Obrigado. Que é o clipe É Melhor Batucar, uma parceria do Carlos Madia e Pedro Luiz e a Parede. Eu queria, Carlos Madia, que você falasse um pouco. Eu não vi o clipe ainda, então não tem nem como dar um spoiler aqui pro pessoal. Conta pra gente aí como é que foi essa questão do clipe, porque bom, entrar no estúdio e gravar é uma coisa que você já está acostumado, né? Mas e aí essa questão do... Foi uma produção independente. Aqui em Sorocaba mesmo foi feito? A gente fez uma parte aqui e uma parte no Rio. Ah, foi lá no Rio de Janeiro. Uma parte aqui e uma parte no Rio. Porque para gravar com o Pedro Luiz e a Parede, a gente foi até lá. E fizemos imagens externas também. Ele canta também no clipe? Ele canta. Eles cantam. O Pedro Luiz é um cantor e a Parede são 4 percussionistas, né? Para quem não conhece. E eles formam um quinteto chamado Pedro Luiz e a Parede. Eles formam uma parede de percussão, né? E como eu disse, essa música foi feita em homenagem a eles também, mas tem a produção do Kleber Almeida, a produção musical do Kleber Almeida, que é um músico sorocabano, votorantinense, aliás, aqui nosso vizinho. Os figurinos, inclusive essa camiseta aqui, e o cenário é da Elaine Busato, conta com mais vários músicos aqui de Sorocaba e a galera lá do Rio também. Então, e é uma produção independente. Poxa vida, que legal. Pessoal, eu quero aqui agradecer, tá? Quem acompanhou a gente, que mandar um abraço para a Gabi. A Gabi mandou uma mensagem aqui, ó. Muito obrigado, viu, Gabi? Nós estamos chegando no final do programa. As outras mensagens que nós não respondemos, e são muitas aqui, eu vou responder todo mundo depois, podem ficar tranquilos, tanto o pessoal que comentou aí no YouTube quanto no Face, e aqui no Zap também, depois a gente vai responder. Tem várias perguntas aqui, inclusive sobre o PL 920, nós vamos responder depois por escrito, viu, pessoal? Agradecer quem acompanhou aí pelo Face, pelo YouTube, né? Agradecer quem está acompanhando pela TV Comunitária Canal 7, lembrando a todos que o programa vai ser reprisado no domingo às 11 horas da manhã e na terça às 19 horas, tá joia? Eu quero agradecer aqui um abraço fraterno e carinhoso, viu, João? Muito obrigado pela presença. Para quem não sabe, nós estamos desenvolvendo uma parceria aqui com o João em relação à Secretaria Estadual de Cultura, nesse projeto maravilhoso. Vocês estão levantando um tema aí que é fantástico, que é o tema dos cinemas antigos. Sim. Que estão perdidos aí nos municípios do interior do estado de São Paulo. E não são poucos, viu, pessoal? Tem lugares aí que foram construídos prédios públicos lindos, maravilhosos, e que ficaram abandonados, Madinha, né? E hoje não serve nem para nada. É uma pena, né? É uma pena. E a cidade não tem o cinema, né? E esse é o desperdício do dinheiro público, né? Infelizmente. Inclusive do ponto de vista patrimonial, né? Você recuperar esses prédios, né? Para poder ali ser convertido para o cinema e também para outras coisas, né? Quaisquer outras atividades culturais, você tem um espaço público e ele está em desuso, está inutilizado. Você tem que ter atividade para as pessoas, ou pagas ou gratuitas, mas tem que usar o espaço. Sim. Então nós estamos fazendo essa parceria, logo mais a gente vai ter novidades aí sobre essa questão. Agradecer ao Madia, muito obrigado, viu, Madia? Obrigado, eu que agradeço. Obrigado mesmo por ter vindo aí, olha, suas músicas estão maravilhosas. Madia, você tem um telefone aí de contato para soltar no ar aí pra gente? Tenho. Fala aí, pô. É o 3217-1611 e o meu celular também, 99721-2485. Obrigado, pessoal, um grande abraço e vamos ficar aí com É Melhor Batucar, parceria Carlos Madia e Pedro Luiz e a Parede. Um grande abraço, até semana que vem. É melhor batucar, é melhor batucar, beleza? Se a vida tá mal resolvida e o amor mais pra lá que pra cá, se a festa já foi recolhida e a cortina insiste em fechar, se o assunto de sempre é o tal do político,
Eu critico, é crítico onde fomos chegar. Se o país está de novo em estado raquítico, eu sou cético e os cínicos lá no altar. Se os conflitos do mundo vêm sempre à tona, e sob a lona do circo do medo é o povo que está. Bagunçou, abusou do poder e virou essa zona. Nessa gente mandona e manipuladora, não dá pra confiar, não vou me calar. Mas é melhor batucar. É melhor batucar. É melhor batucar. É melhor batucar. É melhor. É melhor batucar. Se os conflitos do mundo vêm sempre à tona, sob a lona do circo do medo é o povo que está. Bagunçou, abusou do poder e virou essa zona. Nessa gente mandona e manipuladora, não dá pra confiar, não vou me calar. Mas é melhor batucar. Eu acho melhor batucar. É melhor batucar. É melhor batucar. É melhor. É melhor batucar. Teco, teleco, teleco, teco na mesa do bar. Na mesa do bilhar. É bem melhor batucar. Bem melhor batucar. Mangueira, Salgueiro, Cordel, Estácio de Sá. O samba de escola é de lá. É muito melhor batucar. É melhor batucar, é melhor. Som, pandeiro, cuíca, tamborim, ganzá. Cavaco a chorar. Mas é bem melhor batucar. Eu acho melhor batucar. Meu samba, minha mente tranquila, ninguém vai me tirar. Não vai não. É melhor batucar. Sou brasileiro, tô atento, tô de olho, o jogo tem que virar. É melhor batucar. Laia, 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 laia. É melhor batucar. Batucar, batucar. É melhor batucar. Melhor batucar. É melhor batucar. Pedro Luiz e a Parede, muitíssimo agradecido pela imensa generosidade. É um prazer pra gente estar fazendo parte desse samba autoral. Nós é que agradecemos. Valeu. Forte, fé. Salve. Axé. Obrigado. Bonito. Vamos nessa. Beleza, beleza.